Galera, hoje estamos aqui para falar do mais novo filme de Boku no Hero Academia, World's Hero Mission. Eu e Paula D'Agostinho assistimos aí, o inglês está afiado. Agora qual é o nome em português? Só traduzir. É só traduzir ao contrário. Missão Mundial de Heróis. Isso aí. Infelizmente viemos trazer mais notícias. O nome é maravilhoso. O nome é bonito. A ideia também era muito bonita, só que infelizmente esse dos três é o pior filme de Boku no Hero Academia. E eu detesto eu não sou de fazer hatezinho gratuito em Boku no Hero Academia porque é um negócio que eu amo, eu sou apaixonado, o mangá eu sou apaixonado, inclusive toda semana tem vídeo comentando o mangá aqui, ó, já aproveitando pra fazer o link. Mas galera, infelizmente, nesse vídeo a gente vai explicar por que esse é o pior filme de Boku no Hero Academia. Então a primeira coisa que eu queria comentar aqui sobre esse filme é uma prática que os filmes de Boku no Hero eles costumam ter, que é o resumo do anime pra quem vai acabar vendo o filme no cinema e não tá ligado do que se trata. Vai com algum amiguinho que aí, vamos ver aquele filme aí, é muito bom, e chega e traz um amiguinho de fora que não tá por dentro. E o amiguinho não conhece nada da obra, daí aproveita e já tem aquele resumeco pra entender. Pois é, o primeiro filme, ele chegou a fazer isso de uma forma mais extensa, de uma forma que até incomoda um pouquinho quem já tá acostumado e que já conhece a história. Você sente que a coisa ficou um pouquinho mais extensa. No segundo foi bem mais resumido, você nem sente, quem tá acostumado, quem já conhece a história nem sente. E nesse terceiro filme, eles chegaram a fazer muito pouco e ficou extremamente sutil, mas eles quase não fazem. É mais quando o Midori ele tá lá falando, pois é, eu também passei dificuldade quando há alguns anos, enfim, nos anos anteriores, e aí vai passando algumas ceninhas de quando ele estava treinando, quando ele estava tendo dificuldade, mas é muito pincelado e você nem sente. Até porque é o terceiro filme, né? Então se você não conhece Boku no Hero no terceiro filme, fica um pouco mais complicado. Principalmente Boku no Hero, né? Jesus amado. Sim, então nos primeiros filmes eles tinham um trabalho um pouquinho maior de fazer, não, o primeiro filme, né? Muita galera vai acabar vendo sem conhecer a história e eles se deram um trabalho um pouco maior de fazer aquele resumeco grande. Sem contar que o filme, querendo ou não, é pra levar a pessoa pro anime. Então, pô, já é o terceiro. Sim, já é uma vitrine. Nossa! É uma vitrine, mas também nem tanto mais, né? Já é o terceiro filme. E assim, como um filme de Boku no Hero, eles nesse filme decidiram apelar pro elemento do grande elenco. Eles decidiram levar muito personagem pra fazer parte do filme, né? Se eu não me engano, nos dois primeiros eles se restringiram um pouco mais aos personagens que participaram do filme, mas dessa vez eles decidiram colocar o máximo que eles poderiam. Nossa, colocou o elenco inteiro. Praticamente. Até o Gangorka apareceu lá. Praticamente. Assim, eu diria que 95% dos personagens de Boku no Hero, pelo menos, apareceram nesse filme. E uma parcela não tem uma relevância praticamente zero, assim, eles aparecem pra dar um golpezinho ou outro ali muito isolado. Uma parcela realmente não é nem um pouco relevante. Mas uma outra parcela eu acho que encaixou muito bem pra a cena, pra alguns momentos que precisavam de mais personagens, né? Já pulando um pouquinho aqui mais, a gente tem a cena onde o terrorista do filme, o vilão do filme, ele implanta algumas bombas. Diga. Postura. Ah, tá. Tem que... A postura. Eu tô começando a definhar. Aqui começando a arriar. Deu uma cutucada aqui pra me avisar. Mas voltando. Tem a cena onde o terrorista, o vilão do filme, ele implanta bombas não só pela cidade, pelo mundo inteiro. Tem até no Rio de Janeiro. Parece, se não tem no Rio de Janeiro? Acho que não, hein? Eu não sei, apareceu o mapa do Brasil lá, eu chutei que era inclusive, na verdade sim. Quando tem o mapa mundi lá do filme, né, onde as bombas, onde os ataques eles vão acontecer, tem lá o Rio de Janeiro, se eu não me engano, sendo lá mostrado também no mapa. Mas enfim, a missão, né, assim como o nome diz, né, uma missão mundial de heróis, trata justamente de você tentar evitar uma catástrofe global de várias bombas, né, de vários ataques terroristas sendo aplicados ao redor do mundo inteiro. Então você ter vários personagens, vários grupos de personagens ali, né, uma forma do filme ele tentar justificar, poderia ser uma bomba só. E aí você restringiria só um grupo seleto de personagens pra participar do filme. Só que ele decidiu não. Uma coisa que eu achei legal também nesse ponto ali é que logo na introdução do filme eles começaram a colocar aquelas imagenzinhas dos grupinhos e em cada país que cada um tava, né? Sim, cada país que cada um tava. Eu achei interessante.
Sim, e alguns personagens eu achei que encaixaram muito bem, como por exemplo, eu anotei aqui o Gang Orc, né? Que os personagens que precisavam identificar a localização dessas bombas. Então você tinha o Gang Orc lá usando seu sonar de baleia pra tentar identificar. A gente viu a Jiro também, né? Que conseguia ali usar os seus fones de ouvido pra identificar ali o som, né? Pra ver se conseguia achar a localização. O Hawks também, através das suas penas, tentando localizar através da vibração ali. Então alguns personagens faziam total sentido e encaixaram muito bem nesse plot. Inclusive, depois quando tem um caos total, várias pessoas tentando fugir da cidade, um trânsito infernal, tem personagens, por exemplo, como Cimentos, que ele cria estradas alternativas ali pro pessoal poder sair, né? Ele criou um escorregador, não criou? Sim, ele cria uma escorregazinha pra criar uma ladeira ali pros carros eles poderem sair, pras pessoas poderem sair, pra tentar evacuar algumas pessoas. A Uraraka também conseguindo levitar carros pra fazer com que a galera fosse evacuada. Alguns personagens encaixaram muito bem. Infelizmente não foram todos, tipo o Kaminari. O Kaminari deu um choquinho em alguém. O Mineta enfrentou um random ou outro ali, nada. Mas os personagens que faziam sentido serem aplicados, eles foram bem utilizados. E a gente tem também o Todoroki e o Bakugou, que eles sempre têm um destaque a mais do que os outros ali nos filmes, e nesse caso não foi diferente, né? Eles enfrentaram ali os braços direitos ali do vilão principal. O Bakugou, ele foi bem bufado na sua resistência. Nossa senhora! Nossa senhora, ele foi ultra bufado. Bufado na resistência, não na força. Contra um random ainda por O problema dos vilões que foram apresentados para enfrentarem o Bakugou e o Todoroki, eles não tiveram sequer uma apresentação prévia. Eles apareceram ali no filme, no final do filme, para enfrentarem os dois. E assim... E apareceram tipo, eu sou forte e deu. Sim, você vai ter que lutar comigo. Não teve um trabalho prévio de você construir os vilões que foram, né, os vilões oponentes ali do Bakugou e do Todoroki. Ficou faltando realmente, né? E parecia que eles estavam enfrentando randoms e estavam apanhando pra dois randoms, né? Tipo, podia ter colocado pelo menos eles do lado do líder, alguma coisa assim, aparecendo. Sim. Não teve, verdade. Pra parecer que, pô, cara, pelo menos eles estão lutando contra alguém forte. Não vai ser só o Midoriya que vai lá lutar contra o líder e que é o fortão. Sim, é verdade. Eles nem sequer tinham aparecido ao lado do líder. Então nem isso, nem essa pose de, tipo, pelo menos estamos aqui, braço direito do líder. Nem isso teve esse trabalho, né? Se eles tivessem pelo menos mantido aquela vilã que luta contra eles durante o filme, que é a mulher ali do arco e flecha, aquela passava uma imponência muito maior do que os outros que apareceram depois. E pra você ter noção, nem lembro se ela foi derrotada, se ela foi presa. O Bakugou tava lutando contra ela, daí ele foi explodir ela o foge, helicóptero. Né? Eu sei que ela larga o helicóptero e daí aparece ela lá no fundo. Sim, ela foge. Paraquedas, que eu fiquei, tá, você vai ser presa, porque não tem como. Sim, eu não lembro se ela foi presa ou se ela só simplesmente desaparece depois dessa derrota. Ela desapareceu. Essa derrota, ela simplesmente desaparece, mas ela é uma personagem que valeria muito mais a pena ter voltado pra lutar na batalha final desse filme. Dois, pelo menos. Enfim, Bakugou foi bufado na sua resistência porque ele aguentou o golpe que no mangá ele não aguentou, tipo assim, ele tancou, mas ele foi derrotado no fim das contas, sem dar muito spoiler aqui, né? Sem dar muito spoiler aqui, mas assim, foi bem bufado, e o Todoroki eu achei que foi muito bom. Eu achei que o Todoroki foi bem na média. Ele é apelão como sempre, Sobre o vilão agora, já que a gente tá falando sobre vilões. Esse é um vilão que criou uma seita chamada de Human Rise, que seria ali uma metáfora, ali uma brincadeira, um jogo de palavras para ascensão da humanidade. Human Rise, né? Ascensão da humanidade, que tem a proposta de acreditar na teoria do apocalipse causado pela singularidade das individualidades, né? A teoria da singularidade é algo que existe dentro do universo de Boku no Hero, né? Que diz que em algum futuro próximo as individualidades elas vão se evoluir tanto a ponto de saírem do controle. Então isso pode ser um problema real, assim, grave. O Midoriya, por exemplo, ele já tem uma individualidade que já começa a sair do controle ali. Então Dark Shadow, por exemplo, ele chegou a sair do controle na terceira temporada. Nem precisam ficar nessa geração, é só ver no arco lá que eles tiveram que cuidar das criancinhas. Sim. Que as individualidades deles já estão mais evoluídas. Muito mais apelonas. Sim, já estão uma média de evolução maior, então o risco acaba sendo ainda maior, né? Então é bem plausível essa teoria ali. Faz muito sentido. Então, partindo dessa ideia, o vilão, o que ele quer? Eliminar as individualidades do mundo. Só que a forma como ele executa isso é fazendo o quê?
matando e fazendo uma chacina com todo mundo que possui alguma individualidade. E o cara é um hipócrita. Não, sério, não. Vamos chegar ainda nesse ponto da hipocrisia. Vamos chegar falar de Avatar? Calma, não, ainda antes disso. Desculpa. Porque, não, ainda antes disso. Vai. A forma como ele executa o plano dele é fazendo o quê? Usando um gás no começo do filme pra assim você potencializar aqueles que já têm individualidades, forçando as individualidades a saírem do controle. Ou seja, ele entende que as individualidades vão sair do controle em algum futuro próximo, e o que ele faz pra isso? Força isso a acontecer agora. Tipo, não, já vai acontecer, então vou forçar, pra provar que a minha tese tá correta, eu vou aqui adiantar tudo isso, sabe? É um negócio meio esquisito. É hipocrisia do vilão. E agora, toda a ideia de você ter, assim, vamos falar no campo teórico, toda a ideia de você ter uma seita que acredita, né, que tá ali lutando, se propondo a lutar, que acredita que pessoas com individualidade oprimem aqueles que não possuem individualidade, o que a gente sabe que é uma verdade, porque o Midoriya sofreu com isso, ele sofreu na pele com isso, O Bakugou. em tese é perfeita, é uma discussão perfeita e se baseia muito no primeiro livro de Avatar, A Lenda de Korra. Tanto que no trailer eu mencionei isso. Quando o trailer tinha sido publicado, tinha sido exibido, eu falei que essa ideia, eu comparei com Avatar, A Lenda de Korra, e falei que era uma ideia perfeita, que fazia total sentido e que também existia uma seita com um cara lá, um grande líder que se propunha a acabar com as pessoas que tinham os dobradores, que tinham dobras, que tinham dominações de qualquer elemento. No campo das ideias, perfeito. É muito lindo. Só que uma coisa eu gosto mais da ideia lá do Avatar, pra mim ela é mais bem elaborada, porque em Avatar o pessoal, eles não têm as dobras e eles lutam contra os dobradores e conseguem bater nos dobradores. Aqui não. Aqui é a hipocrisia rola solta. Vamos pegar quem tem individualidade pra lutar com quem tem individualidade e se é pelo bem da humanidade, pra não ter mais individualidade, a gente pode usar pessoas com individualidades. É muito louco, assim, eles assim, em Avatar, desculpa até fazer uma comparação que acaba sendo necessária aqui, em Avatar, essa seita, ela finge, né, ela esconde, ela consegue mascarar a hipocrisia da causa, que é o líder, ele tendo uma dobra. Ele sendo também um dominador de água, se eu não me engano. Ele domina o sangue. Através disso, ele consegue dominar o sangue. Enfim, tem alguma coisa a ver com a outra? Tem a ver, né? Não, ele dobra a evolução, dobra o sangue por causa da dobra de água, né? Enfim. Então, o vilão, ele nem sequer esconde que tem uma individualidade e ainda assim as pessoas seguem ele através dessa seita. Tipo, as pessoas sem individualidade vão lá, seguem a seita de um cara que explicitamente tem uma individualidade, nem sequer faz questão de esconder isso, e ele contrata vilões, ele contrata criminosos que possuem individualidade também. Então, assim, pra fazer com que a causa funcione, vale de tudo, né? Vale de tudo. Ao contrário de Avatar, que o cara escondia que tinha uma dominação, ele fazia tinha um parecer... poder, ele era tipo um enviado de Deus, ele era um pra enviado de Deus. As dobras. Sim, mas ele escondia isso e as pessoas que seguiam ele, os caras, os seus lacaios, eles lutavam sem dominação nenhuma. Ele realmente era fiel, as pessoas eram fiéis, era um culto que fazia mais sentido. Então, a individualidade desse vilão é a habilidade de refletir. E isso se interliga com o seu passado. A gente tem dado um momento ali no filme, no final do filme, onde ele fala que essa individualidade, a gente entende o porquê ele acredita naquilo. Que o fato dele ter a sua individualidade de refletir fez com que ele não conseguisse ter um contato físico com outras pessoas na sua infância, né? Se baseando ali na sua família, em laços também, não só familiares, mas também de amizade. Ele não conseguiu criar laços ao longo da vida. E por conta disso ele acha que individualidades são uma maldição e por isso que essas individualidades elas precisam ser expurgadas do mundo, né? Extinguidas do mundo. Só que o filme ele não se dá o mínimo trabalho de fazer a gente se importar com essa história do vilão. É só ele contando a historinha ali. Ele fala, tipo, 2 minutos sobre isso. Eu sofri porque eu não consegui ter contato. Sim. Pronto, acabou. É só isso. Assim, é literalmente
o esboço do que seria o vilão, tipo, na primeira reunião que os caras tiveram assim, não, qual vai ser o esqueleto do vilão? Vai ser um cara que teve um back que tem a individualidade de refletir e por isso ele não conseguiu ter laços e depois ele criou uma seita lá que ele julgava, enfim, né, as individualidades como maldições e queria acabar com isso no mundo. Uma doença. Esse é o esqueleto, só que eles não trabalham nada além disso. Eles só jogam o esqueleto do que seria toda a construção do vilão na tela e é isso. O resto é ceninha de batalha. Eles trabalharam mais o passado do ladrãozinho lá Sim. do que do vilão. Sim, a gente vai chegar nele. Então por que o Midori ele se torna um criminoso nesse filme? Legal. Essa foi a chamada do filme. Essa eu achei o Midori legal. se tornou um criminoso. Ele foi acusado de matar 12 pessoas. O que tá acontecendo, né? Essa foi também uma boa chamada pro filme e a gente entende por que tá assistindo o filme, né? Ele basicamente ajudou um suposto ladrão, que sim, era um ladrão, só que o Midori, ele acaba se confundindo ali, ele acha que o garoto ele não tinha roubado nada. Que ele era inocente, Ele achava que o garoto era inocente e ajuda ele a fugir da polícia. E aí a gente começa a ter a jornada e por conta disso, né, ele passa a também ser procurado e se envolve ali, ajudando um cara, um fugitivo, um suposto ladrão, e por isso ele acaba sendo envolvido também. Daí até depois é mostrado que o policial que falou que o Midoriya matou 12 pessoas, ele fazia parte da seita também. Sim, sim. Então era tudo mancomunado. Sim. O policial também era corrupto, enfim, fazia parte da seita, mó zona, né? Então depois disso, o Midoriya junto com esse garoto, eles passam a fugir. Ele acreditava que o garoto era inocente, então decide ajudar ele a fugir do país, né? Atravessar a fronteira para assim ele se tornar enfim, conseguir se ver livre da perseguição da polícia, né? E essa parte da jornada deles dois se conhecendo e a gente vendo vários e vários frames ali de um ritmo muito mais lento, que me lembra muito o Estúdio Ghibli. Fazendo isso, né, com os filmes onde eles têm aqueles momentos de transição da viagem dos personagens, sabe? O exemplo mais clássico é a viagem de Chihiro quando ela vai até o trem, né? E vai viajando com o trem junto lá da maldição da criatura lá, do espírito do yokai lá, escurão. Então eles vão lá, então a gente tem esse momento sereno de viagem que dá uma intimidade maior pra gente. A gente consegue se envolver mais Eu gostei com os dessa personagens. parte, só achei que podia ser menor. É? Dava pra dar uma enxugada nessa parte aqui e aprofundar mais o vilão. Sim, Pelo menos. Isso ficou faltando. Tudo que a gente comentou antes dava pra dar uma enxugada aqui, porque foi uns 40 minutos até realmente começar a ação. Então qual é a história do garoto que o Midoriya ele ajuda, que é chamado de Rod ou Rod? Se a gente for abrasileirar aqui, né? Brasileirado é Rod. É, Rod. Vamos chamar de Rod ou de Rod? Enfim. Rod, vai. Então, o seu pai, ele era um cientista que foi forçado a produzir as bombas ali que o vilão principal do filme, ele estava usando para conseguir tentar aplicar o atentado terrorista ao redor do mundo. O que repete um pouco do plot do segundo filme, que a gente tinha também o pai da garotinha, né? Era uma garotinha no filme. Pai da garota, que também era macumunada lá, né? Só que era meio que forçada a trabalhar pro vilão. Pro vilão, isso. Sim, não era alguém que tinha má índole, mas acabou ajudando ali o vilão de alguma forma, então esse elemento eles decidiram repetir. Só que o pai desse garoto, ele não tem muito envolvimento na história. Quem tem mais envolvimento é o filho dele, que realmente se envolve com Midoriya, né? Nesse caso, o pai ele é mais deixado de lado, eles usam mais esse elemento repetido, mas eles não abordam tanto assim. Então o garoto, o Rod, ele mora numa favela onde os heróis eles não chegam. E isso é uma premissa interessante, né? A gente vê o plotzinho dele, caraca, numa favela onde os heróis eles não chegam, né? Porque eles não teriam vantagem benéfica de capital, né? Não ganham dinheiro. É dito explicitamente que os heróis eles não ganham dinheiro indo lá. Isso faz sentido, né? Faz sentido, é uma crítica ali válida. E depois a gente vê o Midoriya e o Rod viajando juntos pra fugirem do país e a gente vê qual a individualidade que o garoto ele tinha. Esse foi um mistério criado pelo filme que, sinceramente, não me desceu de forma nenhuma. Nossa, ridículo. Ele tinha uma individualidade e durante a viagem entre eles dois, foi criado um mistério em relação àquilo de não revelar qual era a individualidade dele. E depois, no clímax da história, quando o garoto ele tava lá, o Rod, ele tava tentando enganar
o vilão, era ali o momento da revelação. Vamos agora saber qual é E que a eles individualidade fizeram dele. suspense umas 2 vezes. Sim, até essa revelar. foi a segunda vez que foi criado suspense e naquele momento também não foi revelado. Nossa. Foi, tipo, estendido o mistério de qual seria a individualidade dele, que eu fiquei, caraca, o maluco Deve controla o ter tempo. a maior... Nossa, a individualidade dele é não se ferir, Sei lá, ultra velocidade. regeneração infinita, o cara é onipotente. É, isso aí. Sabe, alguma coisa muito louca. Manjar muito de eletrônico, sei Sim. lá, qualquer coisa. Só que a individualidade dele era ele ter um pet, que era uma avezinha. Um passarinho. Um passarinho. E esse passarinho, ele conseguir refletir as reais emoções que o garoto ele sentia. E naquele momento ajudou, de uma forma, o Midoriya a entender que, na verdade, o Road ele estava tentando enganar o vilão, ao invés de só entregar o objeto que o vilão ele queria. Só que aquele passarinho, ele poderia, tudo bem que teria que ser um passarinho ali domesticado, ele poderia fazer o sinal que ele fez pro Midoriya avisando, não. Sem precisar O Road, de individualidade. o Road ele tá só enganando o vilão, tipo, fica quieto aí, sem precisar ter uma individualidade, sem ter exatamente essa individualidade. Podia ser só um passarinho inteligente. Podia ser só um passarinho inteligente que eu super iria engolir. A individualidade do Pieta é um passarinho. Que reflete as emoções. Sim. E daí ele não consegue mentir. Sim, e isso, o fato de, tipo, o Road, ele se precisar do passarinho pra conseguir expressar suas reais emoções, durante o filme eu não senti que o Road, ele tava se prendendo a essas emoções, ele tava curtindo ali o momento da viagem com o Midoriya. Eu acho que no máximo que teve foi naquela hora que ele tentou meio que enganar o Midoriya, que ele pegou a maleta e foi lá devolver a maleta. E daí Sim. o passarinho, ele tá indo devolver a maleta, corre lá. Foi só ali, eu acho. Sim, foi bem isolado. Não senti que isso foi um grande... Nossa, o Road, ele tá lutando contra as suas emoções e tem essa virada quando tem a revelação. Não foi tão importante assim pra história. Mas a moral da história, do plotzinho do Road, apesar da individualidade dele não ter uma relevância muito grande pra tudo isso, né, pra toda a importância da história, a moralzinha da história pelo fato dele ter se envolvido com o Midoriya eu achei interessante porque ele começa a história numa favela onde ele era um moleque dito espertão. Ele é apresentado pra gente como um moleque espertão, malandrão ali, que rouba consegue os roubos dele. E que vai devolver. Todo cheio dos esquemas, né? Todo cheio dos esquemas. Só que quando ele encontra o Midoriya da primeira vez, o roteiro ele precisa nerfar o Midoriya pra fazer com que o Road ele parecesse um malandrão, porque, tanto em tese... por isso que eu achava que a individualidade dele era a velocidade. Porque eu Sim. pensei, pô, cara, não tem como tu tá correndo mais rápido que o Midoriya. Impossível. Sim. O roteiro teve que nerfar o Midoriya no começo do filme, porque o Midoriya com certeza a qualquer momento poderia ter capturado ele, quando ele ainda achava que ele era ladrão, né? Enfim, no fim ele era. Mas enfim, quando ele tava tentando capturar o Road, teve que nerfar o Midoriya na sua velocidade em tudo, basicamente, pra tentar forçar o fato de que o garoto era super malandrão. Ele era malandrão ali pra outros humanos normais, mas não como um cara como o Midoriya, que é um monstro também. Só que excluindo esse fato, a conclusão do arco desse garoto eu achei que foi interessante, porque ele era um garoto que optava por outros meios alternativos, ele era malandrão ao ponto de fazer coisas erradas, e o fato dele ter conhecido o Midoriya, que era um garoto que tinha uma boa índole, que era um herói, ou seja, um herói que, por mais que não tenha chegado até onde ele morava, como foi dito ali, né, onde as favelas, onde os heróis eles não chegam, o fato dele ter conhecido um herói fez com que, no final do filme, ele optasse por tentar conseguir um emprego digno. Ele fala explicitamente, eu quero trabalhar de forma digna. Então a gente vê que, independente da circunstância onde você tenha nascido, se você tiver um incentivo correto, se, por exemplo, o herói chegar até você de alguma forma, isso faz com que você queira, isso faz com que você se sinta motivado a fazer o bem, a fazer o correto. Nossa, falou bonito, mamãe. Sim. Então, realmente, os heróis eles não chegaram dentro da favela. Mas o garoto da favela que teve contato com o herói, depois de ter saído da favela ali no meio do dia a dia, no meio da loucura da vida dele, fez com que isso refletisse na vida dele. Então, imagina se os heróis eles realmente chegassem até lá. Exato. Que diferença não faria? E essa moral da história foi muito boa. Eu gostei bastante também dele olhando no final pra cima, porque ele tinha o sonho de querer trabalhar com... pilotar avião, né? E daí aparece o avião, daí meio que coloca aquela cena em que,
Cara, vai ser o futuro que ele vai conseguir alcançar. Eu gostei desse finalzinho ali também. Sim, achei bonito. Foi muito bonito. A animação, galera. Sobre a animação, não tem do que falar. De forma geral, foi muito boa. Tiveram cenas que se destacaram muito bem, como a cena do Bakugou e principalmente o Todoroki, quando ele aparece na cena ali de ação contra o helicóptero no meio do filme, da garota do arco e flecha lá. Ficou muito legal aquela movimentação, que era uma movimentação 3D, só que com 2D, né? Tipo, era uma animação 2D, só que eles faziam um movimento 3D ali ao redor de toda aquela cena ali, bem única, sem corte, né? Foi bem seguido, foi bem legal. E outra cena no final, que é a cena principal, o Midoriya dando socão lá, o cara parecia ter uns 30 anos. Uns 30 anos de academia já, ó. Caraca, quando ele vem com esse socão da esquerda, a gente vê a dorsal dele, o bração dele. Porra, ele tava muito grande. Ele vai dando uma porrada de socão assim, ó. Eu gostei daquela animação que vai mostrando tudo e soco, tipo... Sim, essa mesmo. Essa sim, vai dando vários socão. Muito bonito. Aquela ficou excelente, aquela ficou excelentíssima. E galera, aproveitando que a gente tá falando do novo filme de Boku no Hero, nesses casos sempre ressuscita a famosa lenda de que gastaram o orçamento do anime todo no filme e esqueceram completamente o anime, aquela injustiça. E assim, existe uma verdade dentro disso que, digamos que é uma meia verdade. Existem coisas corretas, existem meio que, enfim, a gente tem que entender realmente as nuances disso, e para isso eu pedi ajuda à galera da Sakuga Brasil, que é um ótimo perfil para você seguir no Twitter, que produz conteúdo excelente sobre produção, enfim, todo esse lance de todo o mercado de animação dos animes. Depois vocês conferem lá, o Lucas vai estar botando o arroba deles na tela aí pra vocês depois poderem seguir. E eu pedi ajuda ao Mitch, que é a DM de lá, pra saber sobre esse fato ou sobre essa lenda, sobre gastarem o orçamento do anime todo no filme. E ele me passou algumas informações interessantes aqui que eu vou compartilhar com vocês, galera. A primeira coisa que é importante a gente saber aqui é que o diretor, tanto do anime quanto dos filmes, ele passou a ser o diretor-chefe a partir da 4ª temporada. Ele continua, se não me engano, sendo o diretor desse 3º filme de Boku no Hero, mas ele passou a ter um papel um pouco mais executivo do que criativo, e outra pessoa passou a assumir o papel dele como diretor do anime pra TV. A segunda coisa é que o designer do anime pra TV passou a trabalhar só nos filmes, mas foi algo que não mudou tanto assim, afinal a pessoa que substituiu o designer do anime pra TV era alguém que já estava acostumado a trabalhar com ele, então não mudou tanto assim. Era como se fosse o braço direito, no caso. Acho que é. Então a staff principal do anime basicamente migrou para os filmes a partir da 4ª temporada. E é importante a gente saber também, salientar, que os animadores eles preferem trabalhar nos filmes, porque geralmente recebem mais e têm melhores condições de trabalho. E depois que os filmes eles basicamente terminam, eles aparecem lá no anime para fazer uma pontinha ali nas animações chaves, ali nas cenas principais, como por exemplo a luta final do Endeavor contra o Nomo, no final da 4ª temporada, e no final da 3ª temporada do Deku contra o Chisaki. Só que de forma geral, galera, depois da 2ª temporada do anime, que dá pra dizer que, porra, foi o torneio, né? E ali os caras decidiram apelar bastante na animação. Depois da 2ª temporada, o anime ele adotou um caráter mais conservador. E a suspeita pra isso é que, por mais que Boku no Hero seja um anime de temporada, ele funcione ainda como um anime de longa duração, assim como One Piece e Naruto foi, por exemplo, né? Por mais que a temporada se encerre, a produção quase que não para. É como se fosse realmente um anime de longa duração na prática. Então é natural que depois de algumas temporadas ou de algumas levas de episódios, a animação tenda a ser um pouco mais conservadora. A gente vê, por exemplo, animações do começo do anime, por exemplo, de Naruto, que começa muito bom, mas depois pode dar ali uma decaída ali em algum momento e vai trabalhando aquela oscilação, né, de uma animação um pouco mais básica para momentos muito importantes que tem uma animação um pouco mais trabalhada, né? Então vai trabalhando nesse sentido e pode ser, e a gente pode perceber esse padrão também se repetindo em Boku no Hero. E outra coisa é que o canal de TV onde Boku no Hero se passa não tem o hábito de investir tanto assim nos animes que ele exibe. Então esse é um outro fator importante. Então o impacto maior que pode ter tido em relação a essa diferença ali da equipe que foi trabalhar no filme, que abandona o anime, talvez tenha sido maior no primeiro filme. E esse primeiro filme, ele foi exibido em 2018, que era quando estava acontecendo já a 3ª temporada. Já tinha acontecido a primeira, já tinha acontecido a segunda, e na 3ª temporada foi quando o pessoal gostou de criticar ali, né? Percebeu que a animação, por exemplo, do Mirio
contra o Chisaki tava mais estática. Eu ia falar estável. O pessoal falava que era só um mangá animado, né? Sim, sim, tava bem estática. Tava bem estática. O final do Deku contra o Chisaki foi muito foda e tal, mas essa cena o pessoal, começou a perceber uma diferençazinha. Então, era justamente quando tava ali o primeiro filme de Boku no Hero sendo envolvido, sendo exibido, né? Então talvez tenha ali tido uma problemática maior, mas depois eu acho que não interferiu tanto assim. Mas se eu não me engano, o Mitch... É Mitch? Sim. O Mitch, ele comentou também, né, que o investimento na questão financeira não é levado só pro filme. Fica bem certa a parte pro anime, só que a questão que os melhores animadores preferem ir pro filme porque, como o Bruno disse, melhores condições, né? Sim, normalmente são melhores condições e recebem mais. Então já tem. Não tem como fazer. A divisão, na verdade, do anime, hoje em dia, já tá muito clara. Tem a galera que trabalha no filme e tem a galera que trabalha no anime pra TV. Então não interfere tanto assim hoje em dia. Só que os melhores estão no anime. No filme. Só que os melhores estão no filme. Pena que o roteirista não é tão bom. Pena que o roteirista do filme não é tão bom, não foi tão bom. Só não sei se foi o mesmo dos outros filmes. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado, meu amorzinho, por ter participado desse review do filme que a gente viu junto. Meu amor. Vimos juntos. Vimos juntos o filme. Já vai estar aparecendo na tela a playlist de Boku no Hero aqui do canal para você conferir os outros vídeos que foram postados aqui também. E você pode sempre ter a opção de se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação, principalmente dos reviews semanais que eu tô fazendo do mangá de Boku no Hero agora nessa saga final. Bom, agora você tem a obrigação de se inscrever no canal. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau.